Pessoal, eu sou o Maxwell. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Carlos. Hoje vamos falar sobre tudo o que aconteceu na Revolução Inglesa, ou, como ficou conhecida, a Revolução Puritana. A Revolução Inglesa ou Revolução Puritana, ocorrida no século XVII, foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna e ficou conhecida por ter sido a primeira revolução burguesa. Esta revolução foi de grande importância para combater o Estado absolutista e, a partir daí, apareceu o modelo da monarquia parlamentar. Podemos dividir o processo histórico dessa revolução em 4 fases principais, que foram Revolução Puritana, Guerra Civil, que ocorreram entre os anos 1640 a 1649. A República de Oliver Cromwell, que aconteceu em 1649 a 1658. E a restauração da dinastia dos Stuart, com o rei Carlos e o rei Jaime, e por fim, a Revolução Gloriosa. Tudo começou com o primeiro monarca da dinastia dos Stuart, o rei Jaime I. E como todos sabem, os Stuart tinham grande aproximação com a Igreja Católica. E ele precisava controlar a ascensão dos burgueses, que por sua vez eram puritanos. E para fazer isso, Jaime adotou 2 medidas principais no seu reino. A primeira foi que ele aumentou os impostos e o estabelecimento de empréstimos forçados. E o segundo foi a formação de monopólios estatais a fim de render um pouquinho dos negócios dos burgueses. O cara, além de perseguir completamente os puritanos, ele dissolveu de vez o parlamento, que ficou inativo por 8 anos. Agora vamos para o ano de 1625. Quem governava a Inglaterra agora era o filho de Jaime, o rei Carlos I. E sabe aquele ditado, filho de peixe, peixe não é? Então, isso cabia muito bem quando se referia aos Stuart. Para você entender um pouquinho, a Inglaterra era administrada pelo rei e com o auxílio do parlamento. Só que, bem, Carlos parecia ignorar completamente isso. Ele era completamente absolutista e fazia várias decisões sem consultar o parlamento, o que deixava os membros completamente furiosos, já que eles queriam sim ter participação na política. Então, Carlos resolve dissolver de vez o parlamento, assim como seu pai fez, que ficou inativo até o ano de 1640. Em um conflito com a Escócia, no mesmo ano de 1640, Carlos precisou do tributo dos burgueses. Então, assim, ele reativou o parlamento, que negou a ajudá-lo. Porém, o parlamento teria que tomar algumas medidas para enfrentá-lo, desencadeando uma série de conflitos religiosos e políticos, e o mais importante deles, a Guerra Civil Inglesa. Em 1640, Carlos I ainda continuava governando de forma autoritária. Isso só fez aumentar mais ainda os problemas da época. Tudo isto fez o absolutismo inglês entrar em colapso, mas ainda estava longe do seu fim. Durante a Guerra Civil, um grupo se destacou, que eram os chamados Cabeças Redondas, nome dado em função do cabelo curto, restrito ao topo da cabeça. O rei, visto que a guerra estava perdida, resolveu fugir para a Escócia, mas no ano de 1647, a nobreza escocesa aceitou entregá-lo ao Parlamento de Londres por 40.000 libras. O absolutismo inglês estava próximo ao seu fim. No ano de 1649, Carlos I ainda continuava alegando que o seu poder foi concedido por Deus, dando assim início ao fim do seu reinado quando decretaram sua morte. Todo o país acredita que o senhor se preocupa com o bem-estar do povo acima de tudo. Se concordar com os termos, teremos essa certeza. Saiba que eu sou seu divino e escolhido rei, colocado por Deus no mundo para governar esta nação. Para reinar, talvez. Não para governar. Dando início assim, no ano de 1649, a República de Cromwell. Em 19 de maio de 1649, foi proclamada a República e Cromwell recebeu o cargo de Lord Protector. Nesse mesmo ano, aconteceu muitas transformações políticas. Uma dessas foi o ato de navegação. Nesse ato de navegação, restringia totalmente qualquer entrada de outro navio que não fosse da Inglaterra, na própria Inglaterra. Ou seja, qualquer carga que fosse para a Inglaterra só podia chegar por navios ingleses. Os próprios ingleses que compravam o produto de fora, eles tinham que ir buscar o produto e trazer. Em 1653, Cromwell dissolveu o parlamento com a ajuda do exército burguês e determinou a ditadura aberta. Em 1657,
Cromwell propôs um novo acordo com os parlamentares e restabeleceu o parlamento. Só que antes desse acordo se vigorar, ele faleceu, isso já em 1658. Quem assumiu seu cargo foi seu filho Richard Cromwell. Só que dentro de 6 meses ele não suportou governar e abdicou o cargo. O parlamento, prevendo uma nova guerra, fez uma manobra arriscada. Convocou Carlos II, filho do rei, que foi morto decapitado, dando início assim à restauração da dinastia Stuart. Então, assim que Richard Cromwell abdicou do poder, o próprio parlamento resolveu voltar com a monarquia, colocando nada mais nada menos que Carlos II, o filho de Carlos Stuart, restaurando assim a dinastia dos Stuart. No seu reinado, Carlos iniciou uma ampla perseguição religiosa contra os puritanos, o expulsando de seus cargos religiosos e estatais. Pior do que isso foi uma lei que ele criou em 1665, que proibia que ele se reorganizasse, impedindo todo o culto público que não fosse da igreja anglicana, que se tomou a igreja oficial. Carlos também recebia secretamente a ajuda do monarca Luís XIV, um outro tremendo absolutista, assinando com o mesmo um acordo que ajudava a França contra a Holanda. E depois rolaram vários conflitos entre Carlos e o parlamento. E o parlamento, como todos sabem, era composto pela maioria puritana. E ao notar as ações de Carlos, viu-se novamente vítima do autoritarismo. E com toda razão, já que mais tarde o monarca dissolveu o parlamentarismo de vez e governou sozinho até a sua morte. Após a morte de Carlos, quem assumiu o trono foi Jaime II, que por sua vez acabou reativando o parlamento. Mas não se engane, ele procurou seguimento às ações de Carlos II, no que se referia ao absolutismo. No entanto, Jaime foi bem mais além, se convertendo ao catolicismo e decretando uma série de medidas que beneficiavam a Igreja Católica. Uma dessas medidas foi a isenção de impostos e novamente a reação do parlamento foi imediata. Temendo que Jaime reivindicasse o apoio com a França, os membros do parlamento trataram de organizar uma manobra política que evitasse um conflito armado. Manobra essa que mais tarde se desencadearia a Revolução Gloriosa. Bom pessoal, agora vamos falar sobre a Revolução Gloriosa. Uma revolução que durou entre os anos 1688 a 1689. E ficou bastante conhecida, pois não houve derramamento de sangue. Após o rei Jaime II ser deposto, o seu genro, Guilherme de Orange, esposo de Maria Stuart, assumiu o trono. E no ano de 1689, Guilherme de Orange é obrigado a assinar a Declaração dos Direitos, ou como ficou conhecida, Bill of Rights. A partir de então, cabe ao parlamento elaborar as leis, assim como restringir o poder do rei. Todas essas mudanças ocorridas na Revolução Gloriosa fez com que desse estabilidade política para o desenvolvimento do capitalismo inglês, dando assim o fim do absolutismo na Inglaterra.